Está no ar o FUIcast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil. E no episódio de hoje, a gente tem a honra de trazer a doutora Lu Takata, que é um dos grandes nomes do transplante capilar hoje no Brasil. E de sobrancelha. Sobrancelha, ele é um monstro, está fazendo cada caso sensacional, né, Lu? Achei, só você. Seja muito bem-vinda aqui com a gente, viu? A gente está muito feliz de te receber aqui. Gente, eu queria agradecer muito o convite. Nossa, eu tô devendo de vir falar com vocês já faz um tempão. É verdade. E eu falei, eu falo que no final a gente nem conseguia começar, porque é tanta coisa para pôr em dia, a conversa, que a gente já não tá consegue. sentado aqui, pessoal, conversando. Faz já umas temos meia hora aqui que a gente tá. Então vamos gravar isso. O melhor do podcast é a gente aqui até no bastidor, fica batendo um papo. A gente vai ter que começar a gravar o backstage, né? Vai ter um outro episódio, que vai ser o bastidor do episódio, né? É bom pra caramba. Bastidor. Cara, é uma das melhores partes. E eu não conhecia a Lu pessoalmente, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Eu só admirava o seu trabalho na rede social. Nossa. Então vamos contar isso aí? Você é uma simpatia. Não, eu também não conheci ela pessoalmente, até que a gente foi fazer o curso junto na Colômbia do Dr. Renê. E assim, falei, cara, que pessoa brilhante. A gente precisa trazer ela. Ela é um show de carisma. É um carisma fora do comum. Esses meninos, eu falei, esses meninos são top. É bom que eu ando com eles, porque eu viro menino também, né? Eu tenho 48, mas você é dos meninos, eu sou dos meninos. Não, você tá no grupo dos meninos. Tô no grupo, sou menino. Eu falei, eu falava pra ele, ai, que bom tá perto de gente jovem, né? Mas olha, ela sempre fala isso, né? A Lu, pra quem tá em casa e não conhece a Lu, é uma excepcional dermatologista. Ela é. Ela faz cirurgia brilhantemente de MOSC. Tem pouca gente no Brasil, né, que faz. Tem, acho que hoje são certificados em torno de 100 e poucos médicos. Nossa, e um ponto importante, né, que a gente teve, hoje a gente teve um prazer, né, de receber, né, alguns colegas que têm realmente uma formação invejável, né, e uma dessas é a formação de doutora Lu Takata, né, que fez medicina na Unicamp, me corrija se eu estiver errado, fez dermatologia na Unicamp e agora há pouco, né, foi PhD pelo Unicamp. Na verdade, vai sair o vai PhD. Sair? Vai sair o PhD Tá prestes agora. a sair. Eu nunca falei com PhD pelo Unicamp, então parabéns. E tem um detalhe também que é muito importante, a Lu, me corrija se eu estiver errado, tem menos de 20 médicos no Brasil hoje que são certificados pela American Board of Hair Restoration, né? Pelo menos passaram, né, na prova da cirurgia de restauração capilar da Sociedade Americana, e você foi uma delas, né? Eu acho que, na verdade, olha, são em torno de 4 ou 5, eu acho. É mesmo? Mas eu lembro da Colômbia, são 4 ou 5 médicos. Né? Mas eu, super estimulo, assim, eu acho que eu sempre falo para os meninos jovens, falo, tem que prestar, porque é uma coisa que eu acho que é importante você ter essa... E você faz parte da banca da prova? Ai, gente, eu só faço vergonha. Mas eu faço. Ela não tem o título da prova, ela faz parte da banca examinadora para aprovação. Ô Lu, por que você acha que tem poucas pessoas, poucos brasileiros que tentaram essa prova aí? Maurício, é o seguinte, o American Board, ele é a única instituição que certifica cirurgiões de transplante capilar no mundo. Então, qual que é a certificação? Porque, por exemplo, dermatologia tem a sociedade aqui, tem o board americano, cada país tem o seu, mas o American Board é o International Board, é um internacional. Uhum. Só que o que acontece? É caro, né? E precisa de uma certa preparação. Você tem que comprovar que você fez as cirurgias, daí depois você presta uma prova oral. São 50 cirurgias, se não me Eu engano. acho que são 50 cirurgias num tempo de, 2 anos, alguma coisa assim. Uhum. E daí, a partir do momento que você comprova, daí você tem uma prova oral, depois você tem uma prova escrita, tal, perfeito. Daí, passando nessa prova, você tem essa certificação e você tem um pagamento anual, tudo. Mas o problema é que, assim, teoricamente, para paciente, eu acho que isso não faz tanta diferença, entendeu? Então, assim, tem muita gente muito boa que não tem e tá tudo bem. Acho que os pacientes não procuram tanto isso. Mas eu sempre acho que é bom a gente ter uma comprovação do nosso conhecimento, certificações. Sabe? É uma coisa que eu acredito que é importante, assim, porque eu acho que é uma forma de você garantir para o seu paciente, olha, tá aqui, eu estudei, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho uma formação também ética, então, assim, é legal você entregar isso, é uma coisa a mais, né? Uhum. Eu acho super importante. E, assim, mundialmente falando, é muito legal, assim, porque você consegue ter contato com várias pessoas, assim, você consegue trocar experiências com... Nossa, tem uma médica, a doutora Ranier, que ela é da Alemanha, e ela opera em Dubai e... Que legal. Na Alemanha, e se eu não me engano, no Irã. Não, ela é iraniana. Bom,
Ela opera em vários lugares. Que isso? E ela faz um trabalho social super legal em Madagascar, cara, de cirurgia em crianças e tal. Então você fala, você conhece umas pessoas fantásticas, tops, né? assim, é muito legal. Quando perguntam sempre assim, você foi para o congresso, mas vale a pena? Eu falo, pessoal, na verdade, tem muito conteúdo que é passado no congresso que pra gente não vai mudar muito, aplicado, né? Não é... Ou não soma às vezes, né? Porque é algo que você já viu, já estudou, enfim. Mas a questão é o networking que eu falo. Você paga para estar do lado de pessoas que vão te somar, que são pessoas incríveis. Exato. Então eu falo, para mim, o bastidor ali do congresso, você vai, senta na mesa, conversa com o pessoal, é muito importante. Então você vai ouvir várias histórias, vai conhecer várias pessoas e provas, por exemplo, como essa, né? Igual quando eu fui para Istambul, por exemplo, conhecer o pessoal lá no World Food, aquilo me deu um acesso, né? Sim. Tanto que esse know-how, você conhecer as pessoas, conhecer o trabalho. Doutor Alex também, que eu acho que você vai falar aqui dele, que eu acho que ele fez parte do início aí da carreira da Lu. Ele publicou lá em Istambul o primeiro transplante entre irmãos do mundo. Então, entre duas pessoas diferentes, né? Foi bastante interessante. E como que foi, Lu, esse começo? Você vem de uma carreira acadêmica, né? Saindo da Unicamp com a dermatologia. Você chegou a praticar muito dermatologia, consultório, e depois migrou a carreira para transplante. Como que foi essa... Essa história é engraçada, né? Porque, na verdade, eu fiz a faculdade na Unicamp e tal, e eu acabei indo para o MOS, porque na época, que já faz um bom tempo... Quanto tempo você tem de formada? 21 anos. Eu também. Você formou em 2003? 2003. Eu também. Ai, que demais! Somos experientes. Ai, não, sou maduros. Demais, maduros. E não tinha ninguém fazendo MOS. Em Campinas não tinha ninguém. E a doutora Aparecida, que era minha professora lá da Unicamp, eu falei, Lu, a gente precisa de alguém para fazer MOS aqui na Unicamp. Então, você não quer aprender? Eu falei, eu gosto de ver coisas novas. Eu falei, não, vamos que vamos. Daí eu fui, tive que sair, na época não tinha poucos centros de formação aqui no Brasil. Santo André tinha uma cirurgia de MOS muito boa. Rapidinho, Lu, explica pro pessoal de casa, às vezes tem gente que não é da dermato, o que é uma cirurgia de MOS? A cirurgia de MOS, ela é uma cirurgia direcionada para câncer de pele, que você faz uma avaliação intraoperatória dessa lesão. Então, porque geralmente a cirurgia convencional, você tira a lesão, manda para o laboratório, e daí vem lá o resultado depois de 10, 15 dias, se as margens estão livres ou comprometidas, né? Se estiver livre, ótimo. Se estiver comprometida, você tem que fazer uma nova ampliação. Já na cirurgia de MOS, o que a gente faz? Eu sempre falo que a gente divide a gente tira e no mesmo tempo a gente divide essa peça em como se fosse uma pizza. E eu divido essas bordas da pizza e os fundos da pizza. E cada pedacinho é avaliado no intraoperatório, com técnica de congelação. E com o patologista no bloco cirúrgico, em alguns casos, né? Alguns casos, sim. Mas na maioria dos casos, a gente tem esse treinamento. Por exemplo... Você mesma faz isso. Você não trabalhava com o patologista? Não, eu não trabalhava. E, na verdade, assim, quando... Por exemplo, tem um dermatofibrosarcoma, uma lesão mais difícil, assim. Daí eu chamo o patologista. Mas basocelular, geralmente, a gente é treinado para fazer a avaliação do intraoperatório. E estando positivo, você vai aumentando. Então, a vantagem do MOS é que você tem, ao mesmo tempo, a certeza da retirada completa do tumor no intraoperatório e, ao mesmo tempo, você retira o mínimo de margens sadias. Perfeito. Possíveis, né? Perfeito. Bom, eu não sei se eu resumi bem. Perfeitamente. Você alia uma cirurgia mais conservadora e também entrega mais segurança e comodidade para o paciente que está passando por novas reabordagens. Está perfeito. Bom, e apesar dela existir há muitos anos, não tinha ninguém, quase poucas fazendo isso. Tinha um grupo na ABC, existe um grupo na ABC, tem a doutora Selma aqui no servidor, mas eram poucos grupos. Então, eu fui para os Estados Unidos e fiquei um tempo lá aprendendo. E daí, quando eu voltei, daí a gente fez o serviço lá na Unicamp de MOS e tal. E eu adoro, né? Eu adoro essa parte de oncologia cutânea, de cirurgia. Sempre gostei. Bom, e fui tomando esse rumo e tal. Só que eu também fazia muito dermato geral na época. E eu comecei a ver que eu mandava muito paciente para fazer transplante em São Paulo. Daí eu comecei a receber uns presentes de uns médicos de São Paulo. Do tipo, eu falei, acho que eu tô mandando muito paciente, cara. E eu falei, é uma coisa que parece legal, é cirúrgico, eu gosto de coisa pequena e tal. Eu falei, quer saber, eu vou aprender esse negócio. Só que também... Ainda é difícil, imagina naquela época. Vou aprender como, né? Como? Eu quero aprender, mas como eu vou fazer isso? Que época que foi essa? Não, daí eu... Desculpa, Paulo. Que época que foi? 2013. Nossa, não tinha os primórdios. Nada, não tinha... e era mais fute ainda, né? Era mais fute. Basicamente. Daí eu fui um dia numa aula no Houston, conheci a clínica e tal, mas até aí
Uma aula comum? Era direcionada a você? Não, era um curso sobre fio longo. Acho que foi um dos primeiros cursos sobre fio longo que tinha, mas era FUT, né? Tá. Da ABCRC na época. Perfeito. E daí alguém me falou do Dr. Alex e tal. Bom, falei, quer saber? Vou. Meio com medo, né? Falei, vou para Israel. Eu nunca tinha pensado assim. O Alex, para quem não sabe, tem um fellow lá, né? Tem um fellow. fellow. Eu não sei de quantos dias que é, mas ou meses, não sei como é que funciona. É por meses. meses? Se eu não me engano, eu fiquei 2 meses. Tá. Daí eu falei, não. Daí tinha algumas pessoas que tinham ido, o Dr. Levote falou, muito legal, o Dr. Alex é muito legal. Eu falei, beleza, vamos. Daí eu fui. E eu voltei, e daí eu comecei. Só que assim, é claro que a gente volta crua, né? Daí eu comecei a fazer algumas lesões, algumas áreas pequenas. Até na época fiz algumas sobrancelhas, mas era mais algumas áreas cicatriciais e tal. E comecei a participar de bastante congresso, em curso e tal. E daí, numa dessas, eu conheci o Ruston. E eu conheci o Ruston, tipo, num congresso, acho que foi em Chicago. E daí, ele falou assim... Eu conto essa história porque eu falo, o Ruston não me chamou para trabalhar com ele porque ele nem sabia se eu operava bem ou não. Mas foi porque, por um acaso, eu tinha mandado um paciente para ele. E o paciente falou assim para ele que eu tinha falado para o paciente, olha... eu ainda não tô apta para fazer essa cirurgia, mas tem um cara muito bom em São Paulo. E o Ruston falou, que legal que você tem essa noção, que foi humildade, tal. né? Exato. Aí daí ele falou assim, nossa, daí foi por isso que acho que foi por isso que ele me chamou. Ele falou, não, você parece uma pessoa legal e tal, e daí ele me chamou. Contrato e caráter, treino de pessoas, né? Foi mais ou menos esse pressuposto. E daí foi isso, daí eu comecei a trabalhar com ele, e eu não larguei o MOS, eu trabalho metade do tempo com MOS em Campinas e metade do tempo com transplante aqui em São Paulo. Então, as pessoas... Eu sei que todo mundo fala assim, mas o ideal é fazer uma coisa só, mas eu não consegui me desvincular. Eu falo assim, no meu caso, para mim até... Tem um médico em Goiânia, se chama Fernando Fleury, não sei se você conhece. Não conheço, que ele faz MOS e transplante também. Que legal. E eu falei, Fleury, me conta, o que você, né? Ele falou assim, Lu... O MOS é legal porque você tem aquela coisa de curar a doença, de ser um paciente fragilizado que vem e tal. E o transplante é tão legal também porque você vê aquele resultado de autoestima. Então, quando um começa a ficar muito pesado, você vai para o outro. Quando o outro começa a ficar pesado por causa das cobranças cosméticas, tal, daí você vai para o outro. Então, assim, de certa forma, emocionalmente, é um equilíbrio. Então, eu gosto de manter as duas áreas. Para mim, é legal. E foi uma coisa que a gente falou no último episódio que a gente gravou, é que eu conhecia, né? Pessoal, quem faz muita coisa, acaba não se dedicando tanto ao transplante. Eu falei, mas tem 2 casos, né, que eu conheço, são claros, né, que trabalha tanto na parte de cirurgia de orelha de abano, né, que é o Dr. Mauro Speranzini, e tem a doutora Luciana Takata, que ela não trabalha exclusivamente com transplante, mas fora o transplante, ela só trabalha com cirurgia de MOS. E esses eu conheço que realmente eles não estão exclusivamente numa área, mas não estão também em múltiplas áreas e conseguiram atingir a excelência porque se dedicam muito a... São 2 coisas que eu gosto muito. É muito difícil falar um ou outro, não. Não tem Só jeito. pra vocês saberem aqui, pessoal, se não puder falar, a gente corta também depois, tá? Foi a doutora Luciana Takata que fez, né? Imagine, né? O grau de exigência que operou Ruston, né? Assim, e com agravante, né? Ele ainda estava acordado, dando pitaco, como diz o outro. Vale um parênteses também para falar quem que é Dr. Antônio Ruston. Né? Tá. Dr. Antônio Ruston é um cirurgião plástico brasileiro, um cirurgião capilar brasileiro, que é referência no mundo todo, né? Hoje ele faz parte da direção, né, de uma outra grande sociedade, digamos assim, que é o World FUI, né? E inclusive quero fazer um convite para todos que estão aí. Vai ser ano que vem aqui no Brasil, um evento fantástico. Vocês não podem perder, vai ser aqui em São Paulo. Acho que ainda não tem local definido, tá? Mas em abril, se eu não me engano. É em abril, se eu não me engano. Não sei se é 18, 19, depois... Mas vai ser muito legal. Eu deixo na descrição aqui do vídeo para vocês. Muito legal. Mas vai ser de rede social de cunho mais educativo, acho que hoje, né? É difícil falar a palavra sempre, né? Mas eu acredito que hoje quem entrega uma rede social mais educativa e que se aplica a médico e a paciente no mundo, eu acho que é a rede social do Ruston. Acho que sim. É uma rede social que não visa a venda, é educação. Ele nem quer que ninguém entre por ali com um direct perguntando quanto custa a cirurgia. Ele nem responde direct, ele fala... A minha rede social é extremamente educativa, né? Tem esse conceito, né? Tem um outro médico que ele é americano, que ele segue nessa linha também, que é o Gary Linkoff. É muito legal o canal dele também no YouTube. Então, eu falo que tem poucos profissionais que a gente reconhece o perfil e vê
essa forma de trabalhar que eu acho bastante Mas eu queria saber como é que foi isso aí. Conta essa curiosidade para quem está assistindo em casa, Lu. Na verdade, foi uma cirurgia pequena, a gente só baixou um pouquinho o hairline, né? Mas... é sempre tenso, né, gente? Operar o chefe. Ele que o dia quase morreu fazendo a cirurgia do Paulo. Eu entendo você, Lu. Eu perguntei para a gente compartilhar dessa mesma experiência. Depois você conta da tua também. Não, eu fiquei muito tensa, mas graças a Deus deu tudo certo. E é muito engraçado que os pacientes falam assim, ai, doutora, mas você que operou o Russo? Eu falei, a última cirurgia e tal. Eu falei, então tá bom, então eu confio em você, porque se ele confiou em você, eu confio. Se ele confiou. E Lu, o Russo passou por várias cirurgias, ele já contou, isso é público, né? Ele conta da experiência mal sucedida que ele teve na primeira ou na segunda cirurgia. Como que foi a história dele em relação ao cabelo? Olha, eu não sei te dizer exatamente a gente quer que ele conte um dia aqui, a gente está alinhando datas, a gente sempre não consegue trazer, mas dá uma prévia pra gente. Olha, o que eu, assim, resumindo, né, o que eu sei é que ele fez várias cirurgias que não foram bem sucedidas. Inclusive, ele já era cirurgião plástico e quando ele procurou um dos médicos, falaram assim para ele, olha, esse é o melhor do Brasil. Então, ele foi assim, falou, esse é o melhor do Brasil. E foi muito frustrante, né, o resultado. Daí ele falou, não é possível, isso é o melhor do Brasil, não tem gente melhor no mundo, é isso que vão me oferecer de resultado? E daí foi aí que ele foi estudar. Então, eu falo que ele é um cara muito... Eu admiro o Russo demais, porque ele é muito assim, não é possível, vamos atrás. E daí ele foi. E ele viajou pelo mundo, assim, ele foi para os Estados Unidos, foi para o mundo aprender, e foi pegando um pouquinho de cada um para fazer... o Russo, jeito só dele, para quem está em casa, ele tem um podcast também, e um canal educativo, né, no YouTube, junto com o Paulo Vilhena, que é paciente dele. Eu já vi essa história dele, ele contando, e tem um negócio que é muito legal. Ele é um dos poucos médicos que tem todas as técnicas na cabeça dele. Desde a micropigmentação, ao FUT, ao FUI, na época que usava aquele punch também maior, né, que deixou uma cicatriz, que ele depois cobriu. Então, é bem interessante. Você depois foi, ainda que eu falo, né? Entrando numa parte mais de conteúdo, uma área doadora extremamente já debilitada, né? Sim. Como que foi essa extração? Foi body? Não, ele tinha ainda um pouquinho de área doadora, mas foi pouco, mas para fazer o hairline mesmo, né? Que ele já fez. E a parte mais importante da cirurgia, né, Lu? Mas legal, sua assinatura para sempre, né? Legal. Eu falo, foi legal, é muito legal. Pra né? gente, então, quando a gente encontra com o Russo nos congressos, né, que a gente olhar a hairline dele, é só a assinatura que tá lá. Ó a responsa aí. Nossa, eu fico tensa só de pensar. Inclusive, o Hélio falou que ia colocar um fio de 3, né, do Paulo, só para criar só para dar aquele impacto. Aquela densidade. Aqui no meio da testa, assim. Exato, sob hipótese alguma, isso aí vai acontecer. Muito bom. Mas que legal. Ô Lu, e quando foi o momento exato que você falou que já fazia transplante de sobrancelha, né? E aí a gente nem concluiu a história lá no começo, né? Tanto assunto pra gente discutir em tão pouco tempo, né? Gente. Que a gente acaba atropelando o outro, né? Mas uma das mais gratas surpresas da nossa ida lá para a Colômbia, não tenho dúvida que a minha, que a de Maurício e a de Marcela também, que está aqui com a gente, a doutora Marcela Abreu, foi ter encontrado e conhecido o Lu lá, assim, né? Meio que abrilhantou aquela nossa semana lá. Foi uma coisa gente, fantástica, foi assim, muito legal. Né? Eu falei pro meu marido, gente, adorei conhecer os meninos. Eu chamo de vocês de meninos. Fazia frio, tinha terremoto, Teve terremoto. o prédio tava caindo. E Lu assim, e Lu rindo o tempo todo. Quando é aquela corda assim, marcaladinha de mau humor, mais fechada, ela é sempre assim. E a gente pode concluir que sim, esse é o jeito Lu. Não, desculpa. Mas, não, que é isso, pode falar, Lu. Não, porque eu falo que eu gosto muito de ter contato com vocês, assim, porque é isso, a gente acaba ficando muito no nosso mundo, né? Isso. E é muito gostoso ver gente que... E foi uma energia, isso foi uma coisa impressionante. Que tem outras, que aprenderam de forma diferente. Vim de outra escola. De outra escola. Tipo, pra mim isso aqui acrescenta demais. Tipo, Maurício, vocês... Lu, a gente faz desse jeito, a gente faz... Já vim com várias ideias diferentes, foi demais, assim, foi muito legal. E acabou que ornou, né? Porque a gente sabe que o transplante capilar tá indo para alguns rumos que a gente não gostaria tanto que fosse, ornou, né? E aí ornou pessoas que se preocupam muito com qualidade, se preocupam com entrega, se preocupam com formação, se preocupam com seriedade, né? Com ética médica, então até isso a gente casou bem. Mas o que eu queria saber desse encontro lá, quando foi que você entendeu que, puxa vida, eu queria ir além do transplante de sobrancelha?
Eu queria galgar um novo degrau para o transplante de sobrancelha e entregar um resultado ainda melhor do que eu já faço. Qual foi a necessidade que você teve de ir para lá? Você com tanta já experiência, muito mais do que nós, inclusive. Eu comecei a sentir que havia uma demanda para isso. Eu já fazia alguns casos, mas eu não estava super satisfeita, sabe? Eu falava, meu, dá para melhorar isso daqui. Daí apareceu uma situação, eu não sei se eu contei para vocês lá, que quando eu era, vou contar a história resumidamente, quando eu estava bem no começo, lá para 2014, eu estava num congresso lá em Maresias, que era da BCRC, e tinha um médico, ele chamava Aimoré, não sei se vocês já ouviram falar, ele é falecido já. E ele é de Belém, e ele fazia um trabalho voluntário de transplante de sobrancelhas em mulheres escalpeladas, acidentadas das comunidades ribeirinhas lá da Amazônia. E, meu, aquilo lá super me impactou, sabe? Eu falei, meu, que animal, sabe? Tipo, você mostra que uma coisa legal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Bom, depois de muitos anos, passaram-se os anos, eu já estava no Russo e tal, e por acaso, na internet veio uma reportagem sobre isso. De crescente. Sobre a questão das escalpeladas, das vítimas, do dia que eles fizeram sobre isso, do como o governo federal está se movimentando. E daí tinha o nome de uma representante. E daí eu tava lá o telefone dela. Daí eu liguei para ela. Eu falo, eu posso falar porque a gente, é uma coisa que ela já falou também na rede e tal. Daí eu falei, Rosinete, eu me apresentei e tal. Eu falei assim, você tem vontade de fazer transplante de sobrancelha e tal? Ela, nossa, tal. E foi super interessante, porque é uma coisa que eu nem sabia. Que o que ela me disse é que a prótese capilar é um negócio que elas acostumam bem, mas a falta de sobrancelhas é muito estigmatizante. Tipo, na hora de arranjar trabalho e tal. Quem fala muito isso comigo é paciente com a alopecia frontal fibrosante, né? Ela fala, doutor, eu perdi a testa, assim, a minha testa aumentar, é algo que me incomoda, mas me incomoda mais não ter as sobrancelhas do que, de fato, o meu cabelo. O meu cabelo, às vezes, eu consigo disfarçar, uso uma franja, mas e sobrancelha? Exatamente. Assim, eu não gosto da micropigmentação, que vai ficar aquele resultado com aquela falta de naturalidade. Exato. Até, assim, disfarça, né? Mas não é algo que me deixa satisfeita, né? Não, foi super interessante. A gente bateu altos papos, a gente acabou ficando amigas, assim. E daí, por um acaso, eu fui num congresso, acho que era da ICTRS, e a doutora Nilofer estava dando uma aula sobre esse projeto pro bono que eles têm lá. Daí, coitada da doutora Nilofer, eu fui lá no restaurante, doutora Nilofer, como é que eu faço para conseguir? Dela, olha, você faz isso, 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 isso. E deu certo. Daí ela veio para a Russell, eles fornecem, eles pagam a viagem, pagam o hotel, tudo direitinho. A gente fez a cirurgia e aquilo lá, eu falei, e foi uma das coisas que me motivou a ir atrás. Assim, eu falei, meu, é um trabalho legal, eu acho que dá para fazer. É claro que, assim, nesses casos é diferente, porque é um tecido cicatricial e tem todas as limitações, né? Mas foi um dos motivos que... Lu, e essa ida de vocês, e eu fui também para a Colômbia, num serviço de referência mundial com o Dr. René Rodrigues, médico cirurgião capilar colombiano, que é uma grande referência no transplante capilar de sobrancelha. Inclusive, a gente vai trazer ele aqui também. A gente quase conseguiu trazer ele aqui essa semana. Quase. Essa semana que ele vai ter semana ele que teve vem, aqui, no congresso. Mas vai ser em Campinas. Você deve ir nesse congresso de Campinas. Ela é palestrante no congresso. Eu vou. Você vai encontrar o René lá. Tô lembrado agora, eu vou palestrar lá, pessoal. Inclusive, ela vai palestrar 2 dias, doutora. Depois fala sobre os temas que você vai palestrar no congresso, que eu já olhei da tua rede social. Qual foi, assim, essa demanda de sobrancelha que você tem, esses resultados incríveis que você tem? A ida à Colômbia te trouxe refinamento? E quais foram esses refinamentos? Quais foram os insights? Porque a gente vai para observar colegas operando para ter insights. Porque a gente não vai mudar a nossa técnica. Não passou para igual a ele, né? Mas a gente vai fazer, esse detalhe é fundamental. O que você aperfeiçoou e quais foram esses detalhes? Ai, gente, olha, eu não sei, acho que vocês devem ter sentido a mesma coisa, né? Eu acho que uma coisa que para mim foi muito importante, que parece que não é uma coisa que faz tanta diferença, mas faz muita diferença, é o atumescente, o anestésico. Porque, assim, você não pode deixar muito demasiado, mas, ao mesmo tempo, você não pode sangrar. Exato.
Então, assim, qual que é aquela... Eu nunca tinha acertado perfeitamente na dose. E o René deu a dose e tá aqui, ó. Exatamente. Na mão. É. E daí eu até mostrei pra ele, isso foi engraçado, que eu desenhei com umas bolinhas coloridas. Eu falei, ó, você faz aqui e tal, não sei o quê, mistura tanto com tanto. E... A Lu anda com o caderninho dela e ela vai fazendo o resumo. Eu achei que meu caderninho era grande, né? Quando eu vi de Lu, era praticamente a transcrição em momento real da aula. Japonesa, né, gente? Sorry. É o chat GPT em pessoa. Não, e eu achei que isso pra mim foi um up. Esse foi um dos pontos. A segunda coisa é o uso do implanter, né? Eu até então eu não usava implanter, eu fazia chicken place. Chicken place. E você lapida também com aquele refinamento de lapidação que o René faz? Sim. Ou um pouco menos? Não, eu lapido bastante. Eu peço para lapidar bastante. Eu acho que, claro, tem mais risco de perda, mas eu acho que você acaba conseguindo usar um implanter menor e você implanter consegue... verdinho? O verdinho, exato. E você consegue ter adensar mais. né? Adensar mais e ter E o fato de ter epiderme acho que atrapalha bastante na hora da visualização, né? Isso. A beleza do pós-imediato também, Exato, né? Quanto menos então... epiderme no pós-imediato, mais bonito fica. Você sabe que, falando sobre sobrancelhas, né? Eu tenho uma colega muito querida, a Letícia, que foi para a China, naquele pessoal da China, sabe? Conta essa experiência. Porque a gente a gente tem dúvidas sobre o transplante chinês que aparece no Instagram, né? Eu falei, Olê, isso é verdade? E aí? Eu quero isso saber é fake news, é verdade? É porque é um negócio que a gente até questiona um pouco, porque eles só colocam foto do pós-imediato. Como que é? Conta os bastidores do transplante Ela chinês. falou assim, primeiro é daquele jeito mesmo, elas fazem a incisão prévia. Chicken place, né? Na verdade, pelo que eu entendi... É um place só. É um place. place. Ela faz todas as prés e depois fazendo place. Ela vai place, fazendo place. em caminhos. Ela faz um caminho, daí põe. Depois caminho e põe. Ela não me especificou o anestésico, mas deve ser mais ou menos o que a gente usa. Mas o que ela falou é que eles lapidam demais. É esqueletizado, né? Bem esqueletizado, o folículo. E eu acho que... Então eu acho que a perda deve ser gigantesca. Deve ter uma perda maior, porque você vê, eles só colocam um pós-operatório imediato. E a outra coisa também que eu acho que faz diferença é que é cabelo de oriental. Sim, aquele cabelo fino. Grosso. Eles só entram na pinça liso daquele jeito. É grosso. É fio eu vejo que é o cabelo da minha oriental. mãe, gente. Devia ter uns 150 micras. Ele é estiradinho, mas ele tem um calibre grosso. 150 micras. Eu falo, é um negócio que é um cano de PVC, aquele cabelo é grosso e reto. Tipo, não tem como. No Brasil é impossível. Você pega um branco caucasiano, um cabelo mais fino, entendeu? Não vai daquele jeito nenhum. Não vai colocar, a gente não consegue colocar daquele ondulado, jeito. Né? Discretamente ondulado. Então, acho que isso faz diferença. Pro resultado final. O fio rapariga que a gente fala, que a gente arruma uns, que é aquele que você vai, a perninha, inclusive, mais aberta. Exato. Do Paulo, inclusive, na cirurgia dele, era o que a gente chama de fio rapariga. Aquele fiozinho que a perninha dele bem aberta. Que tá dançando, cabelo, né? O enxerto. Não dá nada, o cabelo liso, né? O cabelo de Paulo é um cabelo bonito, liso. Foi lá pra extração, vai ser só um filé aqui, né? Nossa, deu um trabalho. A doutora Viviane sofreu. Seu cabelo é igual do meu marido, é difícil pra caramba. Você fez transplante nele? Eu fiz, tá na hora de fazer outro, por sinal. Tá na hora de fazer outro, então, vocês não fiquem reparando. Tá maravilhoso que eu reparei. Lu, e como que é a relação tua com o tratamento clínico desses pacientes? A gente sabe que o Houston, ele tem essa condição, taxativo, que tem a condição do paciente dele ter a necessidade de fazer o tratamento clínico, pós-cirurgia, às vezes preparo, né? E eu tenho muito disso, porque eu falo que o Houston é uma grande inspiração minha, porque eu sempre me baseei muito na técnica dele para inspirar a minha técnica e lapidar, e eu sempre vi da necessidade do tratamento prévio, de fortalecimento, de ganho de volume de área doadora, diminuição de área calva. Você também tem essa mesma linha? Eu tenho. Eu gosto de fazer tratamento. Eu gosto não, eu acho que é super importante tratamento. Eu sempre falo para o paciente assim, olha, é que nem pressão alta. Se você tem pressão alta, se você não tratar, você vai aumentar a pressão, certo? Se você tem uma genética para diabetes, se você não tomar insulina, a sua glicemia vai aumentar. Então, se você tem uma genética para calvície, não tem jeito. A genética, infelizmente, é soberana. Ela ganha da gente. A gente não consegue lutar contra ela. Então, o transplante, claro que vai dar um super resultado, mas tem que segurar aquilo que você tem. Você tem, porque eu falo que sempre é a soma do transplante com o melhor do seu. É isso que é o top. É o seu, no seu máximo, e o transplante. Daí a gente consegue o máximo de resultado. Claro que eu não sou assim do tipo, não vou operar se a pessoa não estiver tomando medicamento. Em alguns casos, por exemplo, a pessoa que está fazendo tratamento para fertilização in vitro, tal, tem casos específicos, claro, que a gente
eu converso e falo, não vai dar. Mas é importante sempre orientar o paciente para ele saber, né? É negociável, mas a grande maioria você segue a mesma linha. Eu sigo a linha de tratamento clínico. Eu não sei se vocês têm também paciente mais a partir de 60 anos, que já é um Norwood 5, por exemplo, quer fazer transplante e não quer fazer tratamento clínico depois. Como que vocês abordam esse tipo de paciente aí? Olha, eu acho que é sempre alinhar a expectativa, né? Fala, olha, sem tratamento, talvez com tratamento a gente consiga um pouquinho, mas geralmente também a gente em casos assim, às vezes a gente não consegue melhorar tanto, né? Então, se você quer tentar melhorar um pouco antes, e ver se melhora a sua área doadora, ver se essa coroa realmente dá uma melhorada, ou você já quer partir, é isso que eu consigo entregar, né? Eu sempre falo assim, eu gosto de ter o paciente bem ciente do que, olha, é isso que eu vou te entregar, tudo bem para você? Ali a expectativa vai. Se ele falar, não, eu tinha um paciente que ele era dono de hamburgueria, e ele era um grau 6, assim, e ele usava uma barba bonita, assim, e daí ele falou, olha, Lucina, o que você consegue fazer comigo? Eu falei, olha, eu consigo isso, com tratamento clínico a gente consegue isso, para você tá bom? Eu acho que não, acho que eu prefiro ficar assim, ótimo. Ótimo, né? E vai ser feliz assim Exato, também. Então assim, é tudo a gente ser... Eu acho que o paciente de mais idade, por mais que já tenha uma calvície estabilizada, com o tratamento você ganha em densidade do cabelo residual dele. Sim. Então, como diz o Russo, você ganha 20% de espessura daquele tratamento com 6 meses de finasterida pré-transplante. 20% de um volume total é bastante. E ganha índice, né? Você ganha mais fios por folículo. Exato. Que é o que a gente discute sempre, né? Porque você tem fios, um folículo que tem aquele fio que já está atrofiadinho, né? Que quando você trata, ele melhora a qualidade. Acaba aparecendo mais de 2, de 3, você ganha mais de 4, volume, né? Você entrega mais resultado. E você consegue selecionar melhor as unidades foliculares que acabam estando melhor, né? Isso. Mas o folículo está mais forte. Exato. Porque o problema do paciente senil é a fragilidade folicular. O colágeno já degradou. Aí você chama de alopecia senil, né? Então, é uma somação de casos. Você tem androgenética, entrou numa fase que tem alopecia senil, que já pulsa com afinamento natural. Somado ao afinamento da androgenética, aí começa a complicar a situação. E um dos casos mais difíceis na parte de extração, eu acho que é o folículo frágil, mais do que o curvo. Mais do que o curvo, porque ele quebra. Aquele folículo que desintegra. Desintegra. Eu falo, desmancha. Esse, pra mim, é o grande diferencial. Eu não ia nem falar isso aqui agora, mas o grande diferencial do Mamba são esses fios aí. São. Esses fiozinhos aqui da nuca, esses fios de paciente idoso, ultra afinado. Eu nunca vi nenhum estudo sobre isso, mas paciente que toma testosterona, quando você vai operar o intraoperatório, é péssimo. É péssimo. Cada vez. Os dois estão concluindo o raciocínio juntos. Ai, gente. Eu nem terminei de ouvir o que você estava falando. Esse, pra mim, é o grande destaque do Mamba, né? Que esses fios mais afinados, esses fios mais atrofiados, o cabelo do paciente idoso, esse aí, o Mamba, eu acho que é o que você consegue dar mais integridade aí. O que eu falei aqui mais cedo foi que no intraoperatório de paciente também que faz uso de testosterona é péssimo. Porque você vai fazer ali, você vai retirar esse fio, fica aquela textura, sabe? Você vê que esfarela. O paciente que toma testa, não é, Lu? Ai, gente, vocês têm muitos casos lá? Às vezes sabe que a minha conversa é sempre essa, né? Querido, tudo não terás. Músculo ou cabelo? Não dá. Assim, é uma escolha. Eu falo, dá pra... Por exemplo, outro dia ligou um paciente para tentar marcar uma cirurgia e daí ele falou que usava testosterona, tudo. Eu falei, antes de marcar a consulta, eu já peço. Algumas vezes, quando a pessoa mora em outro país ou outro estado, né, já manda os exames e tal. E a testosterona tava mais do que 5.000. Aquela cirurgia que você já começa a ver uma lágrima no rosto. Cirurgia. Fala, é um Neandertal, né, pessoal? É um homem das cavernas. Falo, né? É uma escolha. Eu falo, eu não vou julgar, né? Eu falo, cada um tem as suas escolhas e cada um escolhe. Assim. Mas assim, não dá para ter as duas coisas. Você pode... Agora, se a testosterona estivesse dentro, ele está repondo, mas está dentro dos limites aí da normalidade. Fisiológicos, né? Não está tão suprafisiológico. Exato. Tudo bem que ele repõe, vai estar lá suprafisiológico, sei lá, 1.000, 1.200, mas 5.000. Já entre outras complicações, o pessoal de casa hoje estão começando o transplante saber, né? Altera ali os fatores de coagulação, normalmente altera INR. Então, são pacientes que sangram, altera para sangrar mais, Sangra né? muito. São pacientes que sangram muito mais na cirurgia. Aí você pega um paciente difícil descontrole pressórico, normalmente eles são hipertensos. Você imagina, hipertenso que sangra mais maior vascularizado. Quantidade de sedativos
pela sedação, Sim, usa muito mais metabolismo Propofol. muito- Porque Exato. quanto maior massa muscular, maior metabolismo A do depuração Propofol. acontece Muito mais rápida, né? Exatamente. Então, uma série de E complicações. eu falo que tem 3 tipos de paciente nessa questão do hormônio, que é uma coisa importante que a gente vê muito, né? E que estão 3 tipos de casos. O paciente que toma hormônio para repor, uma reposição hormonal, TRH clássico, né? Então, o homem entra perto do déficit ali, perto de 40, 45 anos, começa uma reposição fisiológica, ok. Existe o paciente que toma por recreação, o uso recreativo, o uso de performance para estética. Esse paciente, a gente realmente tem que ter uma conversa séria com ele, porque a gente vai trabalhar na parte estética do cabelo também, e ele tem, não que fazer uma opção, a gente pode operá-lo, mas ele não pode cobrar resultado de longo prazo, Exato, porque perfeito. realmente vai continuar tendo uma exposição muito Isso. alta ao DHT. Exato. E existe o terceiro caso, que eu já tive alguns pacientes, que são pacientes fisiculturistas, Exato. que é o trabalho deles, isso. Lu. Então, meu difícil, paciente né? fisiculturista que toma 4 tipos de hormônio e que ganha a vida fazendo aquilo, esse é o paciente que eu acho que tem que continuar tomando, e a gente vai fazer o que dá para fazer, alinhando realmente, e a gente não vai desestimular ele, Não. né? Porque é o trabalho dele. Isso. Né? Então, ele Exato. tem que tomar, Tá a certo. performance física dele é importantíssima, e normalmente eles são vaidosos. O importante é né? ele estar consciente, né? Eu tenho Exato. uma pergunta para fazer para a Lu, mas só para o pessoal lembrar, o Renato Cariani, todo mundo que assiste YouTube, enfim, frequenta a internet, provavelmente conhece o Renato Cariani, ele fez uma cirurgia e logo depois que ele obteve o resultado da cirurgia, ali 8 meses depois de pós-operatório, ele passou por uma competição. E o resultado dele estava maravilhoso. E ao final da competição, ele já estava com o recesso ali exposto, né? Porque tinha os fios dele e os fios transplantados do recesso. E aí só ficou os transplantados. Provavelmente, Ele avançou- porque ele avançou tirou o inibidor de DHT e colocou a mandou exposição. bala É. na testosterona, né? Então, assim, exatamente. ao final de um ano, que era o resultado final, 8 meses estava lindo. Ao Tava final de um ruim. ano, estava ruim o resultado, né? E ele entendeu isso, ele compreendeu a condição e se submeteu logo ali 2, 3 meses depois da competição, a outra cirurgia e reparou, resolveu. Mas a pergunta que eu tinha para você é uma coisa que a gente sempre gosta de perguntar, porque esse podcast ele tem, é direcionado, né, para os médicos que trabalham com transplante capilar, mas tem uma demanda muito grande de médicos que estão começando no mercado, que procuram isso aqui como até um norte para eles. E qual que foi a principal dificuldade, né? Agora direcionando para não os recém-formados, mas os que estão entrando no mercado de transplante capilar, qual a principal dificuldade, né, o principal empecilho para você conseguir, né, chegar a entregar resultados com o transplante? Eu acho que é prática, não tem jeito. E que ponto da prática você acha que é o... Parte técnica. Da parte técnica, qual Parte ponto você acha que é o técnica crucial ali, que é o mais difícil? Eu acho que tanto planejamento e extração acho que é mais rápido que planejamento. Mas Você extração acha que pega primeiro? Eu acho que extração pega primeiro que planejamento. Planejamento é uma coisa que você vai sentindo e você vai Vendo os casos. vendo os casos. Mas é prática. Fui a prática, não tem jeito. É E uma curva você, de Lu? aprendizado, né? Você tem um método de planejamento que ele é um pouco diferente, né? Você e o Houston, eu falo que são... vem de um planejamento... Trabalham de uma juntos, escola, trabalham juntos. de uma acabam escola que ela é um pegando- pouco diferente, que eu me apeguei, inclusive, no início da minha carreira, que é a parte de ficar ligado ali aos números, e o Houston fala bastante do cover de velho, que ele usa já tem muito tempo. Você também faz esse método hoje em dia em todos os casos, né? Todos os casos. Perfeito. A gente avalia, na verdade, o que a gente faz? A gente faz a avaliação da área doadora sempre, e a partir daí que a gente vai ver até quanto eu posso chegar na extração. E na extração, eu espero os números primeiro das meninas antes de fazer o direcionamento dessas incisões. Então, como eu estava falando para o Paulo, depende muito, por exemplo, eu consegui tantos de 3, então eu sei que eu posso distribuir esses 3 na área de maior impacto, e quanto eu vou distribuir vai depender muito do número que eu tenho. E assim, eu não tenho, e eu acho que é muito legal, a gente trabalha com ciências bem exatas, com números bem exatos, eu acho que e é muito legal, mas eu acabo trabalhando mais com, eu tenho aquele número com né? parâmetros, exato, e a partir daquilo que eu tenho em mãos, o que eu consigo fazer para entregar um melhor resultado cosmético. Perfeito. Eu falo que a distribuição folicular, ela é fundamental, porque você tira, às vezes, muito folículo. Se você distribuir mal esses folículos, isso, para quem está começando, é muito difícil, porque às vezes não tem equipe de técnicas E é muito detalhe também, que né, estão Paulo? lapidando e detalhando na mesa o que é um folículo de 1, 2, 3, 4, porque às vezes as pessoas só tiram, a equipe conta e implanta mix, né? Exato. E não tem detalhamento de distribuição. Isso é muito difícil, porque impacta no resultado. Nossa, Porque total. eu falo para os meus alunos que em 1 centímetro quadrado,
Às vezes você bota 50 folículos e esses 50 folículos, a maioria vem de um. Você não vai entregar densidade nenhuma. Então, às vezes é importante você colocar 40 folículos por centímetro quadrado de 3 fios. Você impacta 120 fios naquele centímetro quadrado. Então, a distribuição folicular assertiva faz parte do resultado de alto padrão do transplante capilar. Eu falo que dos médicos, né, eu gosto bastante dessa parte, né, matemática, planejamento e tudo. Dos médicos de todo mundo, o único que eu vejo que faz um refinamento maior de todos é qual é o nome dele? O Zarev. O Zarev, ele calcula quantas incisões e qual é a distribuição daquela unidade folicular. Ele calcula fios. Ele calcula por fios. Não, ele calcula por fios por centímetro quadrado em cada região da área receptora. É uma coisa isso é muito importante. Pensar que fio é mais importante que número de folículos, né? Porque a gente tem os índices, né? E isso eu aprendi muito Houston, de muitos anos, né? Que a gente tem índices de fios por folículo e que a gente tem que fazer lapidação, eventualmente fazer toda a distribuição detalhada com o número de fios, de folículos de 1, 2, 3 fios, 4 fios que tem naquela bancada. Isso é muito importante. Isso mudou a perspectiva da gente, né? Antigamente eu pensava muito em unidades foliculares, né? Hoje eu penso, continua sendo uma constante, mas não é mais a principal, né? Então, o índice, ou seja, quantos fios vai resultar e como eu vou fazer a distribuição desses folículos e baixo trânsito, porque a alternativa que você tem para dar para um paciente com calvície extensa, né? E para agilizar a sua cirurgia é você perder pouco. Né? É como se você tivesse indo de Pernambuco, de Recife para São Paulo de carro e que você errasse a rota várias vezes. Né? Você vai demorar muito mais para chegar lá naquele ponto. Né? E com um agravante a mais. Nesse caso da viagem, você vai gastar mais combustível e mais tempo. E no caso da cirurgia, você vai gastar mais tempo, mas o combustível você pode colocar mais. Né? E a área doadora você não tem como fazê-la crescer novamente. Então, essa tornou-se uma das minhas maiores preocupações e acompanhando e aprendendo um pouquinho disso também com vocês. É isso. Ô Lu, e quais as maiores dificuldades técnicas em relação à hairline que você já encontrou e que você orientaria para quem está começando para ter menos erro, né? Por exemplo, pontos temporais. Como que você trabalha com isso? E polêmico, né? E como que você... E como que você trouxe identidade à tua cirurgia com a tua hairline? Pontos temporais. Eu sou bem... Assim, se tivesse uma lista de conservadores, eu sou uma pessoa mais conservadora. No grupo aí eu tô pra cá, eu sou bem conservadora. Pontos temporais, eu sempre falo ao paciente, eu gosto de fazer quando não já Elvis. Quando já foi, assim. Por quê? Porque eu acho que fica uma diferença de consistência. Não tem como, são fios mais finos, né? A não ser que o paciente queira muito, é uma coisa muito importante para ele, geralmente eu tenho uma tendência de deixar esse ponto temporal para quando ele realmente deixar de existir. Mas é isso também. Claro, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, né? Mas eu acho que assim, tem que ter muito cuidado porque é isso, a área occipital, os fios. Se for fazer pico temporal em um paciente que tem, né, já uma parte do pico temporal, escolher fios bem fininhos para colocar. A escolha desses fios especiais que eu acho que é fundamental. E tem que pedir para as meninas para assistentes separarem, falar, olha, eu quero tantos fios bem fininhos aqui, porque esses daqui eu vou usar nos picos temporais. Então, e no paredão ali da hairline anterior, né? Você usa também. Também, exatamente. Os baby hairs, né? Os babies, fala, ou ultra finers. Eu falo assim que eu sou cria do Dr. Houston, né? Não tem jeito. Então, meu hairline é muito parecido. É muito parecido. Até como falar, né? Meu hairline. Meu hairline é cria dele. É cria dele. Você sabe que quando eu comecei a acompanhá-la, a primeira coisa que eu fiz com o meu caderninho foi anotar o hairline. Eu fazia com cores diferentes, os triângulos. Eu também. Só que eu pegava um computador grande e ele no YouTube tem bastante vídeo. Eu travava o vídeo na hora do zoom e detalhava e escrevia e desenhava igual aquela hairline. Então ele me inspirou muito na minha também. A minha é uma adaptação da dele, claro, que com a personalidade minha, mas é muito parecido. Eu refinei a do Paulo depois que eu voltei de Istambul. Tá vendo? O Houston, ele fez a hairline do paciente. E o Mal gravou. Não, eu fiquei quase um papagaio de pirata, cheirando assim, olhando, cheirando o cangote do delícia, Houston. Né, operar eu falei, eu não saí, tinha que fazer o rodízio, né, das turmas lá, eu não saí. Eu falei assim, eu vou ver ele acabando essa hairline. Esse vídeo teu eu estudei também.
Eu na época, para você ter ideia, eu dava zoom do rosto, tirava print, pegava o iPad e fazia em cima. Falava, é assim que faz. Agora eu peguei. E dá certo, né, Lu? A gente não precisa criar, né? Então, porque na verdade, assim, ele aprendeu com o Shapiro, por exemplo, né? Então, Que é assim, o pai da Hairline, que eu falo, porque o Exato. artigo dele é o que direciona todos os capítulos de livro. Todo de mundo já Hairline. estudou aquele artigo, né? Exato. Se não estudou, devia. E outra coisa, na verdade, para que a gente está aqui? Não é só pela gente, a gente também tem que passar o conhecimento. Claro, a gente tá não aqui vai, pra isso, a com gente não tá certeza. aqui para sempre, né? É, Então, se a exato. gente não passar o conhecimento, o que seria da humanidade? Né? Eu sempre Perfeito. falo isso. Esse é o grande fundamento do Fuicast aqui, né? E razão pela qual a gente tem a honra de trazer você aqui hoje, né? Exato. O Lu, objetivo é esse. tem uma parte que a gente estava falando mais cedo que eu acho importante, principalmente para quem está em casa, que a gente falou bastante sobre toda essa questão, né, de expectativa com o paciente, alinhamento. Como que é hoje o seu alinhamento e também questão de cirurgia de pacientes com alopécias cicatriciais? Vocês fazem bastante, não é rotina? A gente Parte de não... sobrancelha também. Os pacientes, você diz cicatricial, fibrosante, Frontal, doença sim, Fibrosante frontal. primária, Pilar, né? Não sim, secundária. Realmente, são casos difíceis, né? É muito difícil. A gente tem poucos casos. Os casos que chegam, geralmente, mesmo em tratamento, eu peço para a tricologista da clínica reavaliar. Se for o caso, fazer mais uma biópsia para ver se não tem atividade inflamatória. E em muitos casos ainda tem atividade inflamatória, então acaba que é difícil, esse paciente acaba fazendo esse tratamento clínico por muito tempo antes de pensar em voltar para a cirurgia. Mas quando volta, eu sempre tento explicar bem que mesmo a gente fazendo um teste e ter uma certa pega, ainda tem risco Não pegar. de reativar. Reativar. E se reativar, perde, E né? como é esse teste que vocês fazem? Geralmente eu faço umas 20, 30 unidades foliculares. E espera quanto tempo? Quantos meses? 6 meses. Legal. Às vezes até mais. Na verdade, o que a Lu tá querendo falar é que ela não gosta de operar Não casos gosta de cicatriciais. Eu também Em não, outras tá? palavras, né, Lu? Eu Não não, gosto. assim, eu posso falar, eu Não não gosto. opero cicatricial. Isso é bem impactante. Eu não opero cicatricial. É uma cirurgia de resultado, né? Porque E você você fica naquela traz de não muita dar expectativa resultado. para o paciente, né, Eu Lu? tenho poucos casos e a maioria dos meus são de sobrancelhas. Então, é isso que eu ia perguntar, mais questão de sobrancelha Mais mesmo. sobrancelha. Que é um caso menor. Como que é a sua experiência? com Olha, resultados você de sabe que alopecia. pelo menos os que eu realizei, tem uma paciente especificamente que já fazem, acho que 3 ou 4 anos e tá lá. Que legal. Ótimo. Mas ela faz o tratamento clínico tudo direitinho Ah. e E não ela estava reativa. estável? Ela estava Isso. estável Tá já, estável. foi feito o Legal. teste. Então, assim, mas é um paciente difícil, né? Então, se Isso. o pessoal que está começando, eu falo, isso daí já é uma coisa mais... Foge disso aí. Fora né? um pouco, eu acho que é um caso que você, primeiro, tem que estar bem estabilizado. Segundo, você tem que ter um acompanhamento. Essa paciente tem que ter consciência de que vai ter que tratar para sempre e que mesmo assim, mesmo com o tratamento, ainda existe o risco de perder. Ela está Disposta, né? disposta a isso, exato, a É. gastar um dinheiro, a fazer um procedimento e ainda correr o risco. Essa paciente da minha sobrancelha, dessa sobrancelha, ela falou, não vou perder nada, eu pago para ficar que seja 2, 3 anos com a sobrancelha, eu quero. Então, assim, Eu acho que a gente precisa mais uma coisa, né? Precisa de maturidade médica, né? Os Exato. médicos têm uma abordagem muito boa com o paciente, ser muito sincero, estar muito seguro de si. Porque É. imagina, você está ali no intuito de vender a cirurgia, né? não, daí E tá você querendo, tem- né, e tá querendo fazer muito aquilo ali e meio que você não abusa tanto da sinceridade com o paciente sente uma certa insegurança com você, ali provavelmente vai ser um problema para o futuro, E né? quando eu falo eu não opero, na verdade eu queria muito mudar essa minha Concepção, né? concepção, É. porque eu tenho isso, mas eu vejo casos cada vez mais aparecendo de bons resultados. Então, assim, isso até me encoraja pensar um pouco diferente. E no longo prazo, Será que às vezes quanto chegar o mais- paciente eu não certo, quero Paulo? ser o meu case, eu quero pegar cases das pessoas e falar, puxa, dá. É porque Tá eu vejo... estável, tá tomando medicamento e tal. Bom, vai alinhado com toda a expectativa, alinhando que pode voltar e reativar. Eu acho que é isso, né? Eu acho que talvez a gente tenha muito mais médicos operando cicatriciais para trazer realmente esse conforto que a gente precisa de, pode ir. Se o paciente estiver disposto, pode ir. Né? É porque eu vejo muito médico, né? Inclusive nos congressos, que operam cicatriciais e tem... A verdade, eu acho que todo mundo tem muito pouca experiência com Exato, isso, né? poucos casos. Todo mundo, na poucos verdade, como é uma casos. cirurgia de resultado, Exato. ninguém quer colocar a mão em algo que não possa ser, que não vai dar.
Então, eu vejo que todo mundo fica meio inseguro e todo mundo que eu pergunto, qual que é o N que você tem de case que deram certo, 2, que deram errado? 3. É 2, 1, 3, 4. Exato. Então, assim, É não tem pouquinho. ninguém que Exato, às vezes eu vou conversar e falar, não, já operei 200 pacientes com Não, cicatriciais. eu não conheço entendeu? ninguém. difícil. Então, Eu tenho uma paciente que ela teve, teoricamente, o líquen plano pilar. Eu não sei, porque foi em outro momento da vida dela. Quando ela chegou para mim, ela já não tinha mais. Então, assim, eu biopsiei, não tinha mais inflamação nenhuma. Eram algumas placas. Eu não sei se o diagnóstico estava certo também. E tem que alinhar. Tudo é uma questão. Ela não estava em tratamento, mas não tinha inflamação nenhuma. Já fazia anos que estava do mesmo jeito. Falei, vamos lá, vamos ver. E tá ótimo, até hoje. Isso já fazia uns 2, 3 anos. Então, assim, mas caso a caso. Se tem alguma inflamação, eu falo, esquece. Não, se tiver faz a biópsia, tá com inflamação, a chance de você perder é muito grande, né? É muito arriscado. excelente. Você já teve algum caso que desenvolveu alopecia cicatricial depois de transplante? Graças a Deus, não. Mas eu tive um paciente que tinha realizado com outro médico e veio para mim depois para eu avaliar e, teoricamente, tinha tido uma baixa densidade. E quando a gente fez as biópsias, tudo... É difícil falar que foi pós, né? Às vezes o médico Já não tinha, identificou, exato. né? Então, assim, não sei se foi antes ou foi depois, mas ele tinha um líquen plano pilar típico, assim, Uhum. clinicamente típico. Legal. Lu, Bem, estamos caminhando aqui para o final do episódio. Ai, então... A gente tá muito eu só queria feliz. mais 1 hora aqui só, né? Exato. Só mais 1 hora tá bom. Exato, estamos caminhando aqui para o final do episódio e a gente queria te agradecer pela presença obrigada, aqui com a gente. Foi assim, Presença sensacional ilustre, ter né? você aqui com a gente. Eu acho que o pessoal que está em casa deve ter pegado muitos insights, muitas coisas importantes aqui foram faladas, principalmente para quem está começando ou quem quer realmente se aprofundar mais no tema, ou que já atua, né? Às vezes estava na dúvida, faço a prova, não faço. Eu vejo muita gente busca essa tanto certificação quanto também essa base, né? Que eu acho importante, né? Tem gente que quer cada vez mais participar das sociedades e tudo. Então, fica aí a dica para o pessoal de casa de como que faz. E também estou super à disposição, né, pessoal? Se quiser me procurar. Isso. Quer saber como funciona, né? Pode ficar à vontade. Exato. Obrigado super por tudo, disponível. Lu. Eu que agradeço, adorei, Obrigado, foi divertidíssimo. Lu. Pro Quando pessoal mais de me casa. divirto. Exato. E vamos marcar o sushi, né? Nossa, o nosso Deixa sushi tá eu vir, tem que demorando, sair, né, gente. Lu? do céu. Ai, meu Deus. Não, da Cata é a japonesa mais especializada em comida japonesa do transplante capilar É brasileiro. a japonesa raiz, né, pessoal? Essa japonesa exato. brasileira, né? Tá bom. Pessoal, Ó. fiquem com Deus. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. O meu, @Maurício Reisene. @dr.helioacioli com 2 Cs e Y. @dr.paulamiorali. Isso. E você, Lu? @doutora_. Ai, meu Deus. @doutora_ Luciana _Takata. Perfeito. Com os underlines. Com os Exato. underlines. Se você ainda não é inscrito no canal, também não deixe de clicar aqui para poder seguir e ficar por dentro de todos esses convidados fantásticos que a gente Boa. traz aqui, É isso. com esses temas relevantes, e também seguir nossa página no @FuiCast no Instagram. Pessoal, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau. Grande Tchau, abraço. gente.